O despertar que mudou tudo, a fé de Luciana na Igreja Universal. Luciana sempre foi uma mulher forte. Trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de pacientes com dedicação, mesmo quando o cansaço batia a porta. Mas havia uma batalha que ela não conseguia vencer sozinha, às noites em claro. Há mais de 3 anos, Luciana sofria com insônias terríveis. Não eram apenas aquelas noites de virar de lado na cama, eram crises de despertar noturno que a deixavam paralisada de medo. Ela acordava de repente, com o coração disparado, suando frio, como se algo, ou alguém, que estivesse no quarto. Médicos disseram que era ansiedade, receitaram remédios que só a deixavam sonolenta de dia e ainda mais assustada à noite. É só estresse, donzela, diziam. Mas Luciana sabia que não era só isso. Havia algo mais profundo, algo que os remédios não alcançavam. As noites se tornaram um pesadelo. Ela chegava a ficar 3, 4 dias sem dormir direito. O cansaço afundava seus olhos, a irritabilidade estragava seus relacionamentos, e o medo a isolava. Não aguento mais, chorava sozinha no banheiro do hospital, entre um plantão e outro. Foi então que uma colega de trabalho, a Dona Maria, uma senhora de fé inabalável, percebeu seu desespero. Minha filha, isso não é normal. Isso é coisa do inimigo, tentando roubar sua paz. Você precisa ir à Igreja Universal. Lá, Deus opera milagres, disse, segurando suas mãos com firmeza. Luciana, que havia se afastado da fé depois de tantas decepções, hesitou. Já tentei de tudo, Dona Maria. Até pastor já fui, e nada adiantou. Mas a colega, com os olhos brilhando, respondeu: lá é diferente. Lá, Deus age com poder. No domingo seguinte, Luciana entrou pela primeira vez na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O lugar estava cheio de pessoas com rostos marcados pela luta, mas também pela esperança. O coro cantava com força, as mãos se levantavam, e ela sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. Quando o pastor subiu ao púlpito, falando sobre as correntes que aprisionam a alma, Luciana sentiu como se ele estivesse falando diretamente com ela. Muitos aqui estão presos a medos, a noites sem dormir, a angústias que não têm explicação médica. Mas Jesus veio para libertar, gritou o pastor, com uma unção que fazia o ar tremer. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de alívio. Alguém finalmente entendia. No final do culto, houve um chamado para a corrente de libertação. Luciana, tremendo, levantou a mão. Uma obreira a levou até a frente, onde pastores ungidos impuseram as mãos sobre ela e começaram a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição de insônia. Saia, espírito de medo. Esta filha de Deus, declaravam, enquanto ela sentia algo sair de dentro dela, como um peso sendo arrancado. O pastor então pegou o óleo sagrado e ungiu sua testa. Receba a unção do Espírito Santo. A partir de hoje, você vai dormir em paz. Luciana caiu em prantos. Algo havia mudado. Mas a batalha não terminou ali. Naquela noite, quando se deitou, o medo voltou. Ela sentiu o coração acelerar, as mãos suarem. Não vai ser diferente, pensou, desanimada. Mas então se lembrou das palavras do pastor: a fé não é sentir, é decidir crer. Com as mãos trêmulas, pegou a Bíblia que havia ganhado na igreja e começou a ler Salmos 4:8, que em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Repetiu aquelas palavras como uma oração, uma declaração de guerra contra o medo. E, pela primeira vez em anos, adormeceu. Mas o inimigo não desistiria tão fácil. Na semana seguinte, as crises voltaram, mais fortes. Luciana, desesperada, ligou para a igreja. Não desista agora, disse a obreira que atendeu. Participe da Fogueira Santa de Israel nesta sexta-feira. Deus vai completar sua libertação. Ela foi. Naquela noite de vigília, com centenas de pessoas orando, clamando, quebrando maldições, Luciana sentiu o fogo de Deus queimar tudo que a oprimia. O pastor orou por ela novamente, desta vez com uma autoridade ainda maior. O sangue de Jesus te purifica. Essa batalha já foi vencida na cruz. Quando ela saiu dali, sabia, estava livre. O milagre não veio como um raio,
mas como uma semente que brota. Na primeira noite após a fogueira santa, Luciana dormiu 8 horas seguidas. Sem acordar, sem medo, sem suor frio. Acordou com o sol entrando pela janela, o corpo descansado, a alma leve. Chorou de gratidão. Nos dias seguintes, o sono voltou a ser natural. Os pesadelos, as paralisias noturnas, o desespero, tudo havia desaparecido. Mas Luciana aprendeu que o milagre não era só dormir. Era a transformação que veio com ele. Ela começou a participar das campanhas de fé, a dar o dízimo e as ofertas com alegria, entendendo que a prosperidade não era só dinheiro, mas paz, saúde, família restaurada. Seu testemunho no altar emocionou a igreja inteira. Deus não só me deu o sono de volta, Ele me deu uma nova vida, declarou, com a voz embargada. Hoje, Luciana não só dorme em paz como ajuda outras pessoas que sofrem com o mesmo problema. Ela aprendeu que a fé não é ausência de lutas, mas a certeza de que, na Igreja Universal, há poder para vencê-las. Muitas vezes, pensamos que Deus está distante, mas Ele só espera que demos o primeiro passo. Quando eu entrei naquela igreja, não era só um lugar que eu procurava, era um milagre que já estava preparado para mim. E assim, uma noite que antes era sinônimo de terror se tornou, para Luciana, um tempo de descanso, de comunhão com Deus, de vitória. Porque quando a fé encontra a unção, não há maldição que resista. O testemunho de Luciana não ficou só nas paredes da igreja. Sua história começou a se espalhar como um fogo que não se apaga, chegando aos ouvidos de quem mais precisava ouvir. Uma dessas pessoas foi o Marcos, um homem de 42 anos que há mais de uma década lutava contra uma insônia tão severa que os médicos já tinham desistido de tratá-lo. Ele tomava remédios que só o deixavam grogue durante o dia, mas à noite, era como se um exército de pensamentos ruins o atacasse sem piedade. Sua esposa, Dona Maria, já não sabia mais o que fazer. Ele fica andando pela casa como um fantasma, os olhos vermelhos, o rosto marcado pelo cansaço. Já não é mais o homem que eu casei, ela confessava chorando aos amigos. Até que um dia, enquanto assistia a um programa na TV, Dona Maria ouviu o relato de Luciana. Era como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Marcos, nós vamos na Universal hoje, anunciou com uma firmeza que ele não via há anos. Ele resistiu no início, já tentei de tudo, não adianta, mas algo na voz da esposa o fez ceder. Talvez fosse o desespero, talvez fosse uma faísca de esperança que ainda teimava em não se apagar. Quando entraram na igreja, Marcos sentiu algo diferente. Não era só o ambiente, eram as pessoas, os louvores, a energia de fé que pulsava no ar. O pastor, ao vê-lo, aproximou-se como se já soubesse da sua batalha. Filho, hoje é o seu dia. Deus não te trouxe aqui por acaso, disse, colocando a mão em seu ombro. Marcos, que há anos não chorava, sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Naquele momento, ele entendeu que não estava sozinho. Durante a corrente de libertação, enquanto os obreiros oravam com autoridade, Marcos sentiu algo sair de dentro dele, não era dor, não era medo, era como se uma corrente invisível se rompesse. O pastor ordenou, em nome de Jesus, essa maldição de insônia é quebrada agora. O sono de Deus vai te envolver como um manto. E então, algo incrível aconteceu. Ainda dentro da igreja, com os olhos fechados e as mãos levantadas, Marcos começou a sentir um cansaço bom, um peso gostoso nas pálpebras. Ele tentou resistir, achando que era só emoção, mas o corpo não obedecia mais à ansiedade. Quando abriu os olhos, percebeu que tinha cochilado, algo que não acontecia há anos sem remédio. Naquela noite, ao deitar, Marcos fez o que Luciana tinha ensinado, orou, agradeceu e declarou: hoje eu vou dormir, porque Deus já me deu essa vitória. E dormiu. Dormiu como um bebê, sem acordar uma só vez, sem pesadelos, sem a sensação de afogamento que o perseguia. Quando acordou, o sol já estava alto, e Dona Maria estava ao seu lado, chorando de alegria. Você dormiu, meu amor. Você finalmente dormiu. Os dias seguintes foram de ajustes, o corpo dele, tão acostumado ao tormento, demorou um pouco para se acostumar com a paz. Mas Marcos não desistiu. Toda noite, ele repetia as palavras de fé, e toda manhã, acordava renovado. Em menos de um mês, ele já não precisava mais dos remédios. Sua pele ganhou cor, seus olhos brilhavam, e o que era mais impressionante, ele voltou a sorrir.
sorrir de verdade, daquele jeito que só quem foi libertado de uma prisão invisível conhece. Hoje, Marcos e Luciana se encontram na igreja sempre que podem. Eles faziam parte de um grupo de apoio para pessoas que sofrem com distúrbios do sono, onde compartilham não só seus testemunhos, mas também a certeza de que Deus não abandona ninguém. Eu pensava que minha vida tinha acabado, Marcos confessa. Mas Deus mostrou que Ele só estava esperando eu chegar até Ele. A Universal não é só uma igreja, é um hospital espiritual. E lá, não tem doença que não tenha cura, não tem noite que não vire dia. E assim, o que começou como um milagre na vida de Luciana se multiplicou, provando mais uma vez que quando a fé é semeada, a colheita é de vidas transformadas. Porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele só espera que alguém estenda a mão para puxar outro da escuridão. E na Universal, essa mão nunca falta. O tempo passou, e o testemunho de Luciana e Marcos começou a ecoar além das paredes da igreja. Um dia, uma jovem chamada Ana, que sofria com crises de ansiedade tão fortes que chegava a desmaiar, ouviu falar do casal em um culto. Ela já tinha tentado de tudo, remédios, terapias, até mesmo isolamento, mas nada adiantava. A escuridão parecia mais forte que qualquer luz que ela já tivesse buscado. Com lágrimas nos olhos, Ana chegou à Universal arrastando não só o corpo, mas uma alma cansada. Foi recebida com um abraço apertado por uma obreira que, como se já soubesse de sua dor, sussurrou: "Filha, hoje é o seu dia. Deus já preparou a sua vitória." Ana mal conseguia acreditar, mas algo dentro dela acendeu uma pequena esperança. No altar, enquanto o pastor orava com autoridade, Ana sentiu uma paz tão profunda que suas pernas tremeram. Não foi um alívio passageiro, foi como se uma mão invisível tirasse um peso de 1000 quilos de suas costas. Ela começou a chorar, não de dor, mas de gratidão. "Eu estou livre", gritou, sem conseguir conter a emoção. As pessoas ao redor celebraram, porque ali, mais uma vez, Deus estava escrevendo uma história de restauração. Ana não parou por aí. Assim como Luciana e Marcos, ela passou a frequentar os grupos de apoio, e logo sua mãe, que há anos lutava contra uma depressão profunda, também aceitou o convite para ir à igreja. O que era uma família fragmentada pela dor se tornou um exemplo de fé. "Minha filha me puxou pela mão, e Deus fez o resto", contava a mãe de Ana, emocionada, em um culto de ação de graças. E foi assim que, de testemunho em testemunho, a corrente de milagres continuou. Um homem que chegará à igreja em uma cadeira de rodas após um acidente de carro levantou-se durante uma campanha de fé, jogando as muletas para o alto enquanto a congregação explodia em louvor. Uma mulher que descobrira um câncer em estágio avançado voltou ao médico após semanas de oração e jejuar, os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. "Os médicos não têm explicação, mas nós temos, o nome dele é Jesus", declarou ela, segurando o laudo limpo como prova viva do poder de Deus. A Universal se tornou, para aqueles que antes não tinham esperança, um lugar onde o impossível virava possível. Não por mágica, não por acaso, mas porque ali, a fé era exercitada com coragem, e Deus respondia com fidelidade. Cada vida transformada se tornava uma semente plantada em outros corações, provando que milagres não são coisas do passado, que eles acontecem aqui, agora, para quem crê. E assim, a história de Luciana, que começou com uma noite de desespero, se multiplicou em centenas, milhares de outras histórias. Porque quando uma pessoa é tocada por Deus, ela não guarda a bênção só para si. Ela estende a mão para o próximo, como alguém um dia fez por ela. E na Universal, essa corrente de amor e milhares nunca para. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, que todos que chegam até Ele com um coração sincero são, sem dúvida, os seus escolhidos. Era uma tarde de sábado quando Luciana voltou à Universal, mas dessa vez não era mais a mesma mulher que havia entrado meses antes, arrastando os pés e com o peso do mundo sobre os ombros. Agora, seus passos eram firmes, seu olhar brilhava e, nas mãos, carregava algo que valia mais que ouro, um testemunho vivo de que Deus ainda opera milagres. Ao entrar, viu um jovem sentado nos últimos bancos, a cabeça baixa, as mãos trêmulas. Era Carlos, um rapaz de 22 anos que há semanas lutava contra uma depressão profunda. Os médicos haviam dito que era um caso grave, que os remédios demorariam a fazer efeito, se é que fariam. Mas Carlos não tinha mais esperança. Até que, naquela manhã, sua mãe, depois de ouvir o testemunho de Luciana na rádio, o arrastou até a igreja.
Se Deus fez por ela, pode fazer por você também, disse com lágrimas nos olhos. Luciana não hesitou. Sentou-se ao lado dele e começou a contar como Deus a havia libertado não só das dívidas, mas de um vazio que ela nem sabia que carregava. Falou do pastor que orou por ela, das noites em que chorou no altar, das palavras que ouvia como se fossem só para ela. Deus não desiste de ninguém, disse, segurando a mão gelada de Carlos. Ele está te esperando aqui, agora. Enquanto falava, o jovem começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se algo dentro dele estivesse se quebrando para dar lugar a algo novo. O pastor, percebendo o momento, se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Filho, hoje é o seu dia. Deus não te trouxe até aqui para te deixar do mesmo jeito. Você vai sair daqui diferente. E assim foi. Naquela noite, Carlos entregou sua vida a Jesus. Não foi um processo longo, não teve fórmulas complicadas, foi uma decisão sincera, um grito de eu creio em meio às lágrimas. Quando se levantou, sentia algo que há meses não experimentava, paz. Uma paz tão real que até sua mãe, que o observava de longe, caiu de joelhos e começou a agradecer a Deus. Mas a história não parou por aí. Uma semana depois, Carlos voltou à igreja, desta vez não como um homem quebrado, mas como alguém que tinha uma missão. Trouxe consigo 3 amigos da faculdade, todos lutando contra a ansiedade, vícios e desespero. Se Deus mudou minha vida, pode mudar a de vocês também, disse-lhes, com a mesma convicção que Luciana havia tido com ele. E foi assim que, como uma pedra jogada em um lago, o milagre de Luciana criou ondas que alcançaram vidas que ela nem conhecia. Cada um que era tocado voltava com mais alguém, e cada testemunho se tornava uma prova de que Deus não faz acepção de pessoas. Não importava se era uma dona de casa endividada, um jovem depressivo ou um homem de negócios prestes a perder tudo, ali, no altar da Universal, a fé encontrava resposta. Um dia, o pastor olhou para a igreja lotada e sorriu. Isso aqui não é obra nossa, disse aos obreiros. É Deus movendo seus escolhidos. Cada vida que se levanta é uma vitória dele, e cada vitória se torna uma semente para outras vitórias. E assim, a corrente continuou. Porque milagres não são coincidências, são respostas a uma fé que não desiste. E na Universal, a fé nunca desiste. Cada história de transformação é um grito de que Deus está vivo, que Ele ouve, que Ele age. E que, para quem crê de verdade, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há vida que não se renove. Porque Deus não muda. O que mudou foi que alguém decidiu acreditar. E quando a fé encontra a fidelidade dele, o impossível se torna apenas o próximo milagre a acontecer. Naquela mesma semana, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um papel amassado, o diagnóstico que ninguém na família tinha coragem de ler em voz alta. Câncer em estágio avançado. Os médicos haviam dado poucos meses de vida, e as palavras deles ecoavam em sua mente como uma sentença: prepare seus filhos. Não há mais o que fazer. Mas Marisa não veio à igreja por esperança. Veio por desespero. Uma vizinha, que há anos frequentava a Universal, havia lhe dito com uma convicção que a assustou: lá, Deus ainda faz o que a medicina não pode. Ela não acreditava, mas também não tinha mais para onde ir. Sentou-se no fundo do templo, como se quisesse se esconder de Deus, como se ele não a visse ali, quebrada. O pastor, no entanto, parecia falar diretamente com ela. Alguém aqui está ouvindo que não tem jeito, que não tem saída, que não tem cura. Mas eu tenho uma palavra para você hoje: Deus não depende de relatórios médicos. Ele depende de um coração que diz o eu creio. Marisa sentiu algo estalar dentro dela. Não era fé, ainda não. Era raiva. Raiva de Deus, raiva da doença, raiva de si mesma por estar ali, se iludindo. Mas quando o pastor pediu para que quem precisasse de um milagre levantasse a mão, seus braços se moveram sozinhos, como se algo maior que ela empurrasse. Os obreiros a cercaram. Mãos se apoiaram em seus ombros, vozes oraram com autoridade, e pela primeira vez em meses, Marisa sentiu algo diferente da dor, uma paz que não fazia sentido. Senhor, se o Senhor existe, me mostra agora, ela sussurrou entre lágrimas. Não houve voz do céu, nem luzes brilhantes.
Só uma certeza inexplicável que nasceu dentro dela: você vai viver. Nos dias seguintes, Marisa voltou. Não por obrigação, mas porque algo havia mudado. Ela começou a jejuar, a orar, a declarar a palavra de Deus sobre sua vida como lhe ensinaram. Os exames ainda mostravam o pior, mas ela se agarrou a uma promessa: pelas suas feridas, fomos sarados. Os médicos franziram a testa quando ela recusou a quimioterapia, mas ela só respondia: meu médico é outro agora. 3 meses depois, Marisa voltou ao hospital para um novo exame. O oncologista entrou na sala com um rosto sério, mas seus olhos estavam diferentes. Não entendo, ele disse, apontando para as imagens. Não há mais sinal da doença. É como se ela nunca tivesse existido. Marisa não chorou. Sorriu. Porque ela já sabia. Deus havia falado primeiro. Quando ela voltou à Universal no domingo seguinte, não foi para pedir, foi para agradecer. Subiu ao púlpito com o laudo médico nas mãos e contou sua história. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida. Não foi sorte. Não foi remissão espontânea. Foi milagre. E se Ele fez por mim, pode fazer por você. A igreja explodiu em glórias. Homens e mulheres que estavam ali com suas próprias batalhas, dívidas, vícios, doenças, famílias destruídas, sentiram algo acender dentro deles. Se Deus havia feito aquilo por Marisa, por que não por eles? E assim, a corrente não parou. Porque cada milagre na Universal não é só uma história de uma vida transformada, é um convite. Um convite para quem ainda duvida, para quem ainda sofre, para quem ainda acha que está tarde demais. Deus não olha para o que você foi. Ele olha para o que você pode ser quando entrega tudo nas mãos dele. E a melhor parte? Essa história não é só de Marisa. É sua também. Basta você decidir acreditar. O milagre que não termina. Marisa abriu os olhos no altar, sentindo uma paz que não vinha de remédios ou diagnósticos, mas de algo mais profundo. Os exames que antes mostravam um câncer em estágio avançado agora estavam limpos. Sem vestígios da doença, dissera o médico, incrédulo. Mas ela sabia, não era a medicina, nem o tempo. Era a mão de Deus respondendo à sua fé inquebrantável, às noites em que, mesmo fraca, ela se arrastava até a igreja para clamar: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Aquela noite, enquanto o pastor orava por ela, Marisa sentiu algo queimar dentro do peito, não a dor da doença, mas um fogo santo. Quando abriu a boca para testificar, não eram só palavras, era uma corrente elétrica de esperança cortando o ar. E ali, entre lágrimas e aleluias, algo maior aconteceu. Um homem no fundo da igreja, viciado há 20 anos, jogou seu maço de cigarros no chão. Uma mãe, com um filho em coma, correu para o altar gritando: se Deus curou ela, vai curar o meu menino. Uma semana depois, o garoto acordou. Porque milagres não são pontos finais. São pontos de partida. Marisa descobriu que sua cura não era só para ela, era uma prova viva de que Deus não muda vidas para nos dar conforto, mas para nos tornar instrumentos. Hoje, ela está na porta da Universal todas as terças, abraçando quem chega quebrado, sussurrando: se eu estive no vale da sombra da morte e ele me tirou, imagine o que pode fazer por você. A lição: Deus não precisa de você perfeito. Ele precisa de você disponível. Marisa poderia ter desistido quando os médicos disseram não há mais o que fazer. Poderia ter se escondido na amargura. Mas ela escolheu confiar quando não havia lógica, e isso fez toda a diferença. E você? Qual é o seu não há mais jeito que está esperando para ser desmentido? A história de Marisa é um grito: o milagre não é só possível, é pessoal. Mas ele começa quando você para de olhar para as circunstâncias e levanta as mãos, mesmo tremendo, mesmo com lágrimas, e diz: aqui estou. Usa-me. Porque a maior tragédia não é o que você já perdeu. É deixar de ver o que Deus ainda pode fazer.